O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Basta uma gota do teu sangue, cantemos. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Podem sentar. Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado das tuas santas chagas. Vem a vitória. Queridos filhos, como no início falamos, toda última terça-feira do mês, nós, através da missa e de nossos programas, lembramos todos os devotos de Jesus das Santas Chagas. Quem é devoto de Jesus das Santas Chagas? Levante a mão. Isso. E lembramos as mensageiras, os mensageiros, que ajudam, através do seu sim, com empenho, com dedicação, com criatividade, a divulgar a devoção de Jesus das Santas Chagas. Temos que compreender, e é verdade que em 2020 as capelinhas deixaram de ir passando casa por casa, por uma necessidade. Mas eu vi muitos relatos de coordenadoras, de mensageiros, homens, mulheres, que continuavam fazendo isso no WhatsApp, que os grupos se reuniam nas redes sociais, nas redes de cada um, para rezar o terço. É impressionante, e quero lembrar, hoje mesmo eu lia no rádio uma iniciativa da primeira romaria da festa das Santas Chagas. Vocês de Pernambuco, não deixe de mandar o vídeo, que eu quero inclusive mostrar para todos. É que está bloqueado lá, não consigo salvar para pôr na televisão. Em plena pandemia, de máscaras, fazendo a primeira romaria, com distanciamento, dá para ver, em direção a Nossa Senhora Imaculada Conceição. Também muitas iniciativas que aconteceram, festa das Santas Chagas, primeira em Recife, com uma programação intensa. Depois que aconteceu lá no Maranhão, também vi as fotos. Inclusive seria de bom tom, diretor, pegar todas essas imagens para a gente fazer no final do ano, quando a gente fala retrospectiva, né? A gente não falar só retrospectiva da pandemia, não.
esse a gente já fala naturalmente, mas todas essas iniciativas positivas, vale a pena a gente buscar. Tudo que as pessoas, volto a dizer, com criatividade, mas com fervor, fazem para propagar essa devoção. Filhos queridos, e como é importante, não canso de dizer que o objetivo não é que substituam as capelinhas. Eu sou um entusiasta da capelinha, e as capelinhas que fazem de Nossa Senhora, que nas paróquias passam, nas comunidades, que inclusive muito daquelas doações, pelo menos eu digo pela nosso santuário, aquele dinheirinho que as pessoas doam, o dinheiro vai para as vocações. Por isso que nós não temos cofre, porque o nosso objetivo não é esse. É que se mantenha a capelinha de Nossa Senhora, por onde passa a mãe, é uma preparação para a chegada do filho. Então, como é importante a gente perceber que no meio dessa pandemia, as pessoas encontraram em Jesus, nas santas chagas dolorosas e gloriosas, a força. Aquilo que hoje na leitura orante, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 a 13. E se perderam, não deixe depois de escutar a experiência de Deus. Mas eu trago esse texto aqui, que diz assim: quem está de pé, cuidado para não cair. E continua: que Deus cumpre a promessa, tentando ser o mais textual possível, cumpre a promessa, de que quando a tentação vier, ela não vem desproporcional à sua força, porque Deus, e cita 2 vezes a frase, Deus dá força para vencer as tentações. Deus dá força para vencer as provações. Meus irmãos, é esse Deus, é esse o Cristo Rei que nós proclamamos domingo. E quem entende a dinâmica da própria liturgia, essa semana, que é encerramento do tempo comum, já em vista, domingo que vem ao advento, é importante você pegar essas chaves. Todos os evangelhos dessa semana, escolhidos a dedo, é um eco de como é esta manifestação do Cristo Rei, aquele que é, aquele que vem. Portanto, é esse Cristo que nos dá força para vencer as tentações. É esse Cristo que nos dá força para vencer as provações. E o Evangelho de hoje continua a fazer ecoar. Lembre-se que Jesus estava em direção, você já ouviu isso várias vezes, e de novo, em direção a Jerusalém. Os textos desta semana, Jesus não está mais a caminho, Ele está em Jerusalém. Ele vê Jerusalém e chora. Ele entra no templo e expulsa, derruba as mesas. Ele vê o que foi ontem o Evangelho. Só estou fazendo uma recapitulação, que sempre é importante, tem um motivo para tudo isso. Ele vê a viúva que dá a sua moedinha. E hoje Jesus continua no templo. E também é um observador, que ele percebe que as pessoas entram no templo e ficam maravilhadas com os enfeites, as pedras preciosas, que na verdade é o ex voto, né? A pessoa faz uma promessa, como teve gente que fez em plena pandemia, nos ajudou a restauração dos vitrais. São pessoas, isso é um voto, ex voto. Então as pessoas tinham uma promessa. Nos santuários mais antigos não tem aquelas placas, não tem aquelas
Isso é um ex-voto. As pessoas ficavam maravilhadas com as pedras, preciosidades. E Jesus chama a atenção. E ele diz assim: vai chegar o dia que não ficará pedra sobre pedra. Há quem diga que Jesus está falando da destruição do templo, que de fato aconteceu no ano 70. E daí que logo depois da destruição do ano 70, foi que começou aquele movimento me fugiu, mas é milenar. 1000 sim, 2000 não. Porque os próprios apóstolos perceberam: opa, o templo foi destruído, então está na hora da volta do Filho do Homem. E é por isso que Paulo vai ter que corrigir várias vezes, que começaram a largar tudo, começaram a parar de trabalhar, começaram a fazer um monte de coisa, e começaram a dizer: o Senhor está chegando, e chega, não tem mais nada para fazer, o Senhor volta agora, porque se cumpriu uma parte da promessa, o templo foi destruído. Mas o Senhor não voltou. E Paulo começa a mostrar, refletir. Lucas está na mesma linha. Lucas e Paulo eram muito próximos. E Lucas está dizendo para a comunidade: não é hora, nós não sabemos a hora. A destruição do templo não era o sinal que o Senhor está dizendo que voltaria. Que Ele voltará sim, mas não sabemos quando. O reino dos céus, ele já está no meio de nós. É o já e o ainda não. Essa dialética. É a nossa luta para que o reino aconteça, mas é uma espera do que há de vir. Nesse contexto, é claro que nós não sabemos o fim do mundo. Quando será? O dia, a hora. Mas isso não nos pode fazer esquecer de uma verdade: que o fim dos tempos virá. E que todo o dia é dia de vigilância. Que todo dia é dia de oração. Vigiai e orai. Que a nossa espera pessoal e como humanidade tem que ser uma espera orante e uma espera construtiva. Até orante é fácil, mais ou menos. Até nosso Senhor disse: será que quando eu voltar, o Filho do Homem encontrará fé sobre a terra? Não sei. Pelo andar da carruagem, o cristianismo está diminuindo cada vez mais. Pelas coisas que estão acontecendo, a fé está se tornando quase que extinta. Aquilo que eu digo, pessoas espiritualizadas, ô palavrinha horrorosa. Pessoas espiritualizadas que acreditam em tudo, mas no fundo não significa fé. Então, orante, mais construtiva, essa é a parte que o Senhor a semana inteira está provocando, essa construção do reino, essa antecipação do reino, esse cristão na lida, esse católico que tenta ser esse sal, essa luz no mundo. De novo, meus irmãos, se o mundo não está bom, a culpa não é de Deus, somos nós. E o Senhor já diz: viram muitos salvadores da pátria, se apresentando como Messias. Hoje nós vivemos isso. Você vai dizer: não, mas eu não vi nenhum Messias. Não se trata de ver o Messias, um falso Messias. São falsas promessas, falácias, mentiras. Então nós deixamos a verdade do Cristo, a proposta de Cristo, e vamos nos apegando naquilo que nos oferece. Você percebe, e é perceptível isso? Os valores cristãos pelo qual Cristo morreu, e é o reino de Jesus, não são mais defendidos pela vida, até de nós próprios cristãos. O que nós percebemos? Há tantos cristãos que hoje
são contra o Papa, são contra a igreja. E eu nem vou dizer os assuntos do cotidiano da nossa vida. Não aceita a doutrina da igreja. Na questão moral, na questão social, e é uma verdade, que nós acreditamos que a doutrina da igreja está alicerçada na palavra. Nós vivemos isso muito forte hoje. E na medida em que nós nos distanciamos do ensinamento da palavra e da igreja, porque somos católicos, nós estamos acreditando nos falsos messias. Se nós fizéssemos um questionamento, se fizéssemos uma sondagem, quem é católico que aceita a doutrina da igreja? No campo da ética, no campo moral, no campo social. Padre, o senhor está falando muito genérico. Então vamos lá, na questão do aborto, na questão da sexualidade, na questão da caridade, na questão da opção preferencial pelos pobres, no que se refere à genética, no que se refere, estou dando exemplo, inseminação artificial, no que se refere a casamento, no que se refere, aí você vai dizendo. Então veja que quando nosso Senhor disse, virão muitos dizendo sou eu, que não importa se é João, não importa se o nome desse falso Messias. O falso Messias está disseminado, pulverizado naquilo que nos tenta tirar da verdade. Eu sei que muitos vão escutar isso e falar, padre, mas não é bem assim, eu e Deus resolvam muito bem sem igreja. Isso não é ser cristão católico. Quando eu li esse evangelho, é claro que no tempo de Jesus, eu fiquei pensando, tinha os falsos messias, mas no nosso tempo tem muitos falcianes. Tem. E nós estamos sendo enrolados, nós estamos sendo enganados. Por isso, quando se fala de uma nova evangelização, não tem outro caminho, se não for um voltar ao Cristo dos evangelhos, ao voltar a ser igreja. Cada um se pergunte mesmo, com muita seriedade, eu acredito nas coisas de Deus? É claro que se eu fizesse uma explicação apocalíptica, nós estamos vivendo tudo isso. Guerras, revoluções, pestes, povos contra povos, terremotos, fome, coisas pavorosas. Nós estamos vivendo tudo isso. Só que mesmo vivendo tudo isso, a gente não acorda para o verdadeiro Messias. Nós preferimos selecionar as verdades. E quando selecionamos a verdade, aquela que nos agrada, estamos nos abrindo aos falsos Messias. Que Deus nos ajude a nos voltarmos de fato para Jesus. Eu recebi hoje um testemunho que me chamou a atenção. Eu queria que vocês mostrassem aqui, por favor. E eu pedi para digitar. Bênção, padre. Me chamo Isabela, essa menina da foto. E se você vê, dando um zoom aqui, é a letrinha dela, caligrafia dela. Me chamo Isabela Vitória, tenho 4 anos e gosto muito de você.
Sou associada a Mirim. Minha mãe de coração é associada também. Peço que reze por nós. Padre, sou o milagre das Santas Chagas. Nasci com 6 meses e fiquei entubada durante 2 meses. E hoje, estou aqui graças a Jesus das Santas Chagas. Padre, perdi minha mãe o ano passado, mas Nossa Senhora já estava preparando tudo e me deu outra mãe. Te amo, Padre. Deus abençoe Isabela Vitória. E ela faz o desenhinho de Nossa Senhora e depois Jesus das Santas Chagas, cheio de coraçãozinho. Louvado seja Deus, que uma criança que perdeu a mãe biológica reconhece a mãe que está no céu e vê assim: perdi minha mãe biológica, mas Nossa Senhora estava preparando uma outra mãe. Que se todas as crianças pudessem ter essa experiência, é uma antecipação do reino.